Existe um mistério no coração do nosso sistema solar que desafia a lógica. A superfície do Sol, a fotosfera, é escaldante, com cerca de 5.800 graus Celsius. Mas suba um pouco para sua atmosfera externa, a coroa, e algo impossível acontece. A temperatura salta para milhões de graus. Como pode a camada externa ser muito mais quente que a fonte de calor? Esse é o grande enigma, o problema do aquecimento da coroa. Por décadas, os cientistas só puderam observar esse fenômeno de longe. Mas em 2018, tudo mudou. Decidimos parar de apenas olhar. Decidimos ir lá. Decidimos tocar o Sol. Esta é a história da missão mais ousada da história da exploração espacial. Uma jornada para o inferno, para desvendar os segredos da nossa estrela. É a história da Parker Solar Probe, o robô que encarou o coração de fogo. Em 12 de agosto de 2018, na base aérea de Cabo Canaveral, o mundo prendeu a respiração. Uma nave menor que um carro estava prestes a embarcar em uma jornada sem precedentes. A Parker Solar Probe não era apenas uma missão científica. Era um ato de coragem da engenharia humana. Seu objetivo, voar mais perto do Sol do que qualquer objeto feito pelo homem. Mais perto do que Mercúrio, a 6 milhões de quilômetros da superfície, em um ambiente onde a temperatura atinge 1.370 graus Celsius. Era uma missão considerada impossível por gerações. Mas com um escudo térmico revolucionário e uma trajetória precisa, lançamos nosso mensageiro para o coração do fogo. O foguete Delta IV Heavy rugiu e a Parker subiu ao céu, iniciando uma jornada de 7 anos para desvendar os segredos da estrela que nos deu a vida. A velocidade é a chave para sobreviver ao Sol. A Parker Solar Probe não é apenas rápida. Ela é o objeto mais veloz já construído pela humanidade. Para alcançar sua órbita, ela utiliza a gravidade de Vênus como uma catapulta cósmica, mergulhando mais fundo a cada encontro. Em seu ponto mais próximo, ela viajará a mais de 690 mil quilômetros por hora. É tão rápido que poderia cruzar a distância entre Nova York e Tóquio em menos de 1 minuto. Essa velocidade extrema permite que ela atravesse a coroa solar em um instante, coletando dados antes que o calor possa destruí-la. É uma corrida contra o relógio em escala estelar. Cada mergulho é um ato de precisão, um balé gravitacional perfeito entre a nave, Vênus e o Sol. É a física newtoniana levada ao seu limite extremo, uma demonstração de engenharia de ponta. Mas a velocidade sozinha não salva Parker. O verdadeiro herói é seu escudo térmico. Imagine um disco de 2,4 metros de largura, feito de um material revolucionário, carbono composto. Ele tem apenas 11,5 centímetros de espessura, mas é capaz de suportar 1.370 graus Celsius no lado voltado para o Sol. Por trás dele, os instrumentos científicos permanecem a uma confortável temperatura ambiente, como se estivessem em uma sala de estar. É um contraste cósmico. O escudo é projetado para refletir a maior parte da luz solar e dissipar o calor no espaço. Ele é a barreira entre a destruição e a descoberta. Sem ele, a Parker seria vaporizada em segundos. Ele é um fruto de décadas de pesquisa. O artefato que permite que um pedaço de tecnologia humana sobreviva no inferno. É a prova de que, com engenhosidade, podemos tocar o inatingível. Por trás do escudo, uma caixa de instrumentos abriga os olhos e ouvidos da Parker. São sensores e câmeras projetados para operar em um mar de radiação. Eles não tiram fotos do Sol como uma câmera comum. Eles sentem o ambiente. Medem campos magnéticos com precisão extrema. Contam partículas individuais do vento solar e detectam ondas de plasma que se propagam pela coroa. Cada mergulho é uma imersão direta no coração do fenômeno. A nave coleta dados brutos, que são enviados de volta à Terra como um fluxo constante de informações. É ciência em tempo real,
no ponto mais quente do sistema solar. Cada segundo de proximidade é precioso, um raro vislumbre do que antes só podíamos imaginar. É como mergulhar em um oceano de fogo para entender sua correnteza. Os primeiros dados da Parker trouxeram uma revelação. Dentro da coroa solar, o ambiente não é estático, mas caótico. A sonda detectou picos de energia repentinos e reversões bruscas no campo magnético. São como rajadas de vento em uma tempestade, mas em escala estelar. Essas estruturas, chamadas de switchbacks, parecem ser ondas de Alfvén, pulsos de energia que viajam ao longo das linhas do campo magnético. Os cientistas acreditam que essas ondas sejam a chave para o grande mistério. Elas podem ser a fonte de energia que aquece a coroa e acelera o vento solar. É como se o Sol estivesse constantemente sacudindo seu campo magnético, lançando energia para fora. A Parker não apenas observou o fenômeno, ela voou diretamente através dele, medindo sua força e direção. É a primeira vez que temos evidência direta do motor que impulsiona o vento solar. Enquanto a Parker mergulha no calor, outra missão observa de uma distância segura, da Solar Orbiter, da Agência Espacial Europeia. Lançada em 2020, ela não voa tão perto, mas tem um objetivo diferente. Seus poderosos telescópios capturam imagens da superfície solar com uma clareza jamais vista. E pela primeira vez, ela pode observar os polos do Sol, regiões que são invisíveis da Terra. É como obter uma vista aérea de um mundo que só conhecíamos de perfil. A Solar Orbiter mapeia a atividade magnética, rastreia erupções e fornece o contexto para os dados brutos que a Parker coleta no coração da tempestade. Ela é o olho no céu, a vigia que vê o panorama completo. Em 2020, a Solar Orbiter entregou uma das imagens mais surpreendentes da história solar. Ela revelou milhares de pequenas explosões cobrindo toda a superfície do Sol, como se estivesse coberto de faíscas. Os cientistas as apelidaram de campfires, pequenas fogueiras. Elas são muito menores que as erupções solares tradicionais, mas estão por toda parte. Essa descoberta mudou tudo. Sugeriu que a atividade solar não é apenas concentrada em manchas escuras, mas difusa por todo o disco. Essas fogueiras podem ser a fonte do vento solar lento, aquecendo a coroa e alimentando o fluxo constante de partículas que banham o sistema solar. É um novo modelo para entender a estrela, não como um monstro ocasional, mas como uma fornalha em ebulição constante. A Parker e a Solar Orbiter não são rivais, são parceiras em uma dança cósmica de descoberta. Elas formam um time perfeito. A Solar Orbiter, com sua visão ampla, identifica um grande evento na superfície solar. Uma erupção, uma mudança no campo magnético. Ela então avisa a Parker: há uma tempestade vindo. Com essa informação, a Parker pode ajustar seus instrumentos e se posicionar para voar diretamente através do jato de plasma ou da CME quando ela chegar à coroa. É como ter um meteorologista no céu e um cientista no olho do furacão. A combinação de dados de longe e de dentro fornece um retrato completo e sem precedentes da física solar. É a colaboração científica em sua forma mais poderosa, desvendando o Sol camada por camada. Mas por que tudo isso importa? Porque o Sol não é apenas um objeto de estudo. Ele é uma força que afeta diretamente nossas vidas. O vento solar e as tempestades geomagnéticas podem danificar satélites de comunicação, GPS e previsão do tempo. Podem induzir correntes elétricas em redes de energia, causando apagões massivos que durariam meses. O objetivo final dessas missões é decifrar o código do clima espacial. Queremos prever uma tempestade solar como prevemos um furacão. Um alerta de 24 horas pode permitir que operadores desliguem redes elétricas críticas e coloquem satélites em modo de segurança. Proteger nossa tecnologia é proteger nossa civilização. A ciência do Sol é, em última análise, uma ciência de sobrevivência.
Sem previsões, estamos cegos. Um evento solar como o do Carrington de 1859, que queimou telégrafos, aconteceria hoje em um mundo saturado de eletricidade. O impacto seria catastrófico. Estima-se que uma tempestade dessas poderia causar trilhões de dólares em danos e deixar bilhões de pessoas sem eletricidade, água encanada ou comunicação por meses, ou até anos. A cadeia de suprimento global entraria em colapso. É um risco existencial para a civilização moderna. As missões Parker e Solar Orbiter são nossos sentinelas. Elas são os olhos que vigiam a tempestade antes que ela nos atinja. Cada dado que coletam é uma peça do quebra-cabeça para construir um sistema de alerta precoce, uma barreira tecnológica contra a fúria do nosso próprio Sol. A Parker Solar Probe já realizou mais de 15 encontros próximos com o Sol e continua sua missão até 2025. Cada passagem é mais ousada que a anterior. Com o auxílio de Vênus, ela mergulha cada vez mais fundo na coroa solar. Em seu encontro final, ela estará a apenas 6 milhões de quilômetros da superfície do Sol, viajando a uma velocidade recorde. É um mergulho final em direção ao coração do fogo. A cada aproximação, ela testa os limites da engenharia humana, enviando de volta dados que revolucionam nossa compreensão. A sonda não apenas sobrevive, ela prospera como um explorador em um mundo hostil. Seus instrumentos continuam funcionando perfeitamente, coletando informações que desafiam teorias antigas e abrem novas portas para a física. Mas nossa busca não é apenas sobre o Sol. Ele é a única estrela que podemos estudar em detalhes de perto. Tudo o que aprendemos com a Parker e a Solar Orbiter nos ajuda a entender todas as estrelas do universo. Como elas vivem, como morrem, como influenciam os planetas ao seu redor. O Sol é nosso laboratório natural, um modelo para decifrar o funcionamento do cosmos. Isso é como um laboratório natural, conectando nosso conhecimento ao vasto universo estelar. Cada nova descoberta sobre o vento solar ou o aquecimento da coroa nos dá pistas sobre bilhões de outras estrelas. É uma missão que transcende o sistema solar. Ao desvendar o nosso Sol, estamos desvendando as leis que governam as estrelas em toda a galáxia, conectando a nossa pequena estrela ao vasto universo estelar. Cada byte de dados enviado pela Parker é uma revelação. Cada medição do campo magnético, cada partícula contada é uma nova peça do quebra-cabeça. Estamos desvendando os mecanismos mais profundos que alimentam a estrela que dá vida à Terra. Como exatamente o plasma é acelerado para se tornar o vento solar? Como as ondas de Alfvén transferem sua energia para aquecer a coroa? São perguntas fundamentais que estamos finalmente começando a responder. Esses dados não apenas explicam o presente, eles nos ajudam a modelar o passado e o futuro do Sol. É ciência no seu estado mais puro, a busca implacável por compreensão, realizada no lugar mais perigoso do nosso sistema solar, por uma máquina que é uma extensão da curiosidade humana. A Parker Solar Probe e a Solar Orbiter são mais que máquinas. Elas são os olhos e as mãos da humanidade estendidos para o coração de uma estrela. Elas são a coragem da ciência em sua forma mais pura, uma expedição para o inferno para desvendar os segredos da nossa própria existência. Elas enfrentam o calor, a radiação e a velocidade extrema, não por glória, mas por conhecimento. Cada dado que trazem para casa é uma vitória contra a ignorância. Elas são um monumento à nossa curiosidade, à nossa ousadia e à nossa vontade de entender o universo. Ao tocar o Sol,
Não estamos apenas explorando uma estrela. Estamos explorando os limites do que é possível. É uma jornada que começou com uma pergunta e que pode mudar para sempre o nosso lugar no cosmos. E enquanto a Parker faz seu último mergulho, lembramos: o maior feito da humanidade não é sobreviver, mas ousar saber.